tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar os 5 melhores livros que eu já li de Stephen King. Eu vou mostrar em ordem de preferência, então eu vou começar do 5º lugar para o primeiro. Em 5º lugar pra mim está A Zona Morta, e foi um livro, é o último livro que eu li do Stephen King. Pra vocês terem uma noção, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Eu gostei muito de A Zona Morta, muito mesmo. Ele traz uma vertente totalmente diferente dos livros que eu já li de Stephen King. Ele traz um pouco de sobrenatural misturado com coisas do cotidiano. O sobrenatural que ele coloca no livro não é um sobrenatural que me deu medo, entendeu? Assim, que tenha me deixado desconfortável. Ele me deixou desconfortável por outros motivos, pelo fato de ele mexer com coisas de cérebro, coma, essas coisas, e eu tenho um pouquinho de aflição disso, então pra mim foi desconfortável nesse sentido, mas não dá medo, não dá susto, não dá nada. Eu me apeguei bastante ao personagem principal, tanto que no final eu fiquei bem chateada. Ele conta a história do Johnny, que é um rapaz que tava ali de tretre com a Sarah, e aí depois de um passeio que eles fazem, ele deixa ela em casa, e quando ele vai voltar pra casa dele de táxi, ele sofre um acidente e ele fica 4 anos e meio em coma. A história passa pelo ponto de vista da Sarah, passa pelo ponto de vista dos pais dele durante esse coma. Ela se passa mais logo após o Johnny acordar, e aí ele tem que se atualizar do que aconteceu no mundo enquanto ele esteve ausente. E foi um livro um pouco arrastado pra mim. Teve algumas partes que no meu ponto de vista foram um pouco arrastadas, um pouco desnecessárias, mas eu já tô um pouco acostumada com a narrativa do King. Eu sei que ele é bem prolixo mesmo, então eu fui lendo assim no meu tempo e degustando, porque os livros do King pra mim, eles são degustativos, uma sensação que me marca bastante, até mesmo depois de ter terminado o livro. Em 4º lugar eu coloquei Cujo. Eu gostei muito desse livro. Também teve o mesmo problema do A Zona Morta pra mim. Eu achei ele um pouquinho comprido demais. Eu acho que se o King tivesse cortado pelo menos 50 páginas desse livro, já ia ser um alívio nessa sensação um pouco arrastada do livro, mas é um livro que, gente, não peca assim. Tirando essa parte de ser um pouco arrastado, ele não pecou em nada pra mim. Ele conta a história do Cujo, que é o cão de uma família. A trama, ela envolve 2 famílias, que é a família do Ted, da Donna e do Vic, que é o menininho, né, que é uma criancinha, e conta a família do Cujo. E aí esse cachorro, ele é um São Bernardo. Muita gente já conhece essa história, mas é um São Bernardo da família, muito dócil, e aí ele vai correndo atrás de um coelho e acaba entrando numa toca. Nessa toca, o morcego morde o nariz dele e aí ele passa a ter raiva. O interessante desse livro é que ele traz, na verdade, o sobrenatural de um assassino que morou nesse lugar há 3, 4 anos atrás e ele se suicidou. Ele traz meio essa visão, assim, de você não saber se realmente o cachorro ele está possuído com esse espírito desse rapaz, desse assassino, serial killer, ou se é apenas a doença do cachorro se manifestando. Então eu gostei muito desse livro porque ele trata mesmo das relações familiares. Ele vai a fundo, ele esmigalha os sentimentos das pessoas. E esse livro mexeu muito comigo, eu fiquei bem chateada com o final, mas a gente tem que aprender a não se apegar aos personagens do King. Também recebeu 4 estrelas pelo fato de ser um pouquinho mais arrastado pra mim. Em 3º lugar, eu coloquei Misery. Muita gente fala muito mal desse livro. Falam que é um livro chato, que é o livro mais chato do King, blá 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 blá. Gente, eu adorei essa leitura. Eu fiz essa leitura logo que foi lançado aqui, que a Suma relançou esse livro aqui no Brasil. Aí eu já comprei, eu acho que eu comprei em pré-venda, li. E, gente, ele foi super rápido. Eu li muito rápido esse livro. Muito rápido. Tanto que eu tem marquinhas aqui no livro que não me matem, mas eu dobro as pontinhas quando eu tô sem post-it ou sem algum marcador. Eu dobro as pontinhas e tem várias aqui. E eu costumava fazer isso na van, porque quando eu ia pra faculdade, às vezes não tinha como colocar, porque van, né, gente? Todo mundo apertado ali, não tinha como pegar marca-texto, não tinha como pegar nada. E aí eu simplesmente dobrava as páginas pra depois marcar. E eu fiz uma anotação, agora que eu vi. Aqui em um post-it aqui dentro eu coloquei para ouvir Fight For You, da Pia Mia, e Please Don't Leave Me, Pink. Gente, eu lembro muito desse livro aqui, ouvindo essa música. Pra mim, assim, a música se completa o livro. Gente, é incrível. Fazia essa leitura ouvindo essas músicas, e pra mim é muito forte essa sensação, essa experiência, me marcou muito. Então toda vez que eu for ouvir essas músicas, eu vou lembrar desse livro com certeza. Eu amei. Não achei arrastado. Eu achei, nossa, muito maravilhoso esse livro. Nas partes da história, ele conta a história de um escritor
que ele é muito famoso por um best-seller. E aí ele sofreu um acidente de carro bem grave e foi encontrado por essa mulher, que é a Anne. E ela se diz a fã número 1 dele. É uma mulher totalmente louca, gente. Ela sequestra ele, mantém ele em cárcere dentro da casa dela, então não quer que ele melhore de jeito nenhum pra não sair da casa dele, então vocês podem imaginar o que acontece, né? Esses 3 lugares foi bem complicado pra mim, porque não é só a história do livro, é a experiência que ele me traz, então foi muito maravilhoso. Eu morro de medo de reler esse livro, porque eu não sei se eu vou gostar tanto quanto naquela época, mas nossa, foi uma experiência maravilhosa. Ele 5 estrelas, favoritadaço. Em segundo lugar, mas quase primeiro, tem Soberredoma. E, gente, olha o tamanho desse livro. Sério, ele é muito grande. E foi a minha primeira imersão no mundo de Stephen King. Eu não sabia nem que ele existia. Esse livro aqui, ele foi sensacional. Eu lembro que eu lia ele em todo lugar. Eu queria ler no banheiro, queria ler no ônibus, eu queria ler em todo lugar que você me visse. Se eu tivesse 5 minutinhos, eu parava e lia, pelo menos, sei lá, 2 páginas. A experiência de leitura dele foi muito maior, assim, porque eu fiquei 7 dias, gente, lendo esse livro. Eu fiquei um pouco decepcionada quando saiu a série, porque eu li ele logo no começo, logo que ele foi lançado. Esse eu também comprei em pré-venda. Então, depois que não foi lançada a série, eu fiquei com muita expectativa. Nossa, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Assisti a série, os 2 primeiros episódios achei uma bosta. Ele conta a história de uma cidade que, um belo dia, cai uma redoma em cima da cidade. E aí as pessoas começam a tentar descobrir o que é aquilo, como se livrar daquilo. E a vida ali na sociedade fica uma loucura, porque as comidas começam a acabar, né? A gente teve uma amostra do que aconteceria conosco caso acontecesse uma coisa dessa, né? Com aquela crise que deu os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Então, paralisação, né, gente, na verdade. A paralisação dos caminhoneiros, então, foi uma coisa bem assustadora. Agora, imagina se fosse assim, não sei quantos dias aquela paralisação vai continuar e a gente ficar sem comida E, nossa, é horrível, horrível, horrível entrar na mente de algumas pessoas aqui. Nesse livro tem um vilão, que é o Big Jim. Gente, ele é o pior vilão que eu já vi na minha vida. Eu tenho raiva dele, como se ele fosse uma pessoa real. Isso é muito sério, é muito, muito sério mesmo. E eu sentia as coisas de verdade, os personagens, eu li as histórias dos personagens, e o Stephen King, ele tem esse dom de te trazer uma emoção, uma empatia com o personagem muito grande. Então você conhece o personagem ali, ele construiu pra você ali numa cena, em uma frase, ele construiu pra você o personagem em uma página e você já tá achando que ele é seu melhor amigo, que ele é da sua família. Então é uma sensação, uma ligação muito forte que eu crio com os personagens de Stephen King, isso em vários livros. Imagina, você cria uma empatia com uma pessoa e na página seguinte ela morre. É muito triste, sério. O final não é um final que, assim, eu fale, nossa, que merecesse. Não é um final que merecesse esse livro. Mas não tem muito o que ser feito, né? Então, o que resta é a experiência que aquele livro te proporcionou, aquela leitura. Nossa, foi muito agradável, foi muito... Eu tava numa época muito boa de leitura que eu não tinha pressa. Então, assim, eu não tinha ansiedade pra terminar um livro. Eu via um livro desse tamanho e falava assim, nossa, eu vou ler no tempo que bastar, entendeu? Eu não vou criar uma meta pra ler esse livro em tantos dias, que infelizmente é o que ocorre hoje. Eu não consigo mais encarar um livro desse tamanho aqui sem essa ansiedade pra terminar logo. Então foi uma época muito boa de leitura. Gente, em primeiríssimo lugar, não poderia deixar de ser O Iluminado. Esse livro, todo mundo falava pra mim dele, falava do filme, e eu sempre tive muito medo, eu sempre coloquei na minha cabeça, não, eu nunca vou assistir esse filme porque dá muito medo. E aí eu comecei, depois que eu li Soberredoma, eu fiquei sabendo desse livro, fiquei sabendo sobre a história, assim, eu já sabia, né, do que se tratava mais ou menos, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia do que se tratava a história. E aí eu fui atrás e falei, nossa, eu preciso muito ler esse livro. E, gente, foi muito difícil de achar, muito difícil. Eu tive que encomendar na cidade vizinha, ir lá buscar, e foi, assim, um preço, acho que mais de R$60 esse livro. Era muito complicado, porque eu acho que na época só tinha a versão de bolso online, eu não conseguia achar online. Eu não sei se ele tava pra relançar, eu acho que foi isso, ele relançou, a Suma relançou, e aí foi com esse preço absurdo. E hoje é o que a gente paga naquela capa dura. Eu lembro que, nossa, eu fui atrás desse livro e eu li, assim, também em uma sentada só. Eu fiquei realmente com medo. Em algumas cenas eu ficava bem assim, não gostava de ler sozinha e tal, mas, gente, no final eu tava chorando. Eu chorei com esse livro. Eu achei muito bonita a escrita do King.
retratando assim essa relação de pai e filho. Ele conta a história de uma família em que o pai dessa família ele tá desempregado e ele é um alcoólatra. E aí pra tentar sair dessa vida ruim, pra tentar reconstruir a família, ele consegue um emprego de zelador em um hotel, só que esse hotel é muito longe da casa deles, assim, é muito afastado, e é um hotel que ele fecha nas férias, ele fecha em um determinado período, porque por causa da nevasca. Então ele vai tomar conta desse hotel durante esse período que ele vai ficar fechado. Então assim, não tem clientes, não tem ninguém, e ele vai ficar o zelador ali, como se ele fosse um caseiro, né? Mas não. E aí ele vai com a família dele pra esse lugar, pra esse hotel. E aí várias coisas começam a acontecer. O filhinho deles, o Danny, ele tem poderes sobrenaturais, ele é capaz de ouvir pensamentos. Então ele é uma criancinha iluminada, ele é o iluminado. Muita dó, assim, é um soco no estômago atrás do outro, porque você quer proteger aquela criança, mas ao mesmo tempo você não tem o que fazer porque a criança não é real. A história não é real. Mas, nossa, eu amei assistir ao filme e quis que eu nunca tivesse assistido, porque é horrível. Mas eu amei o Iluminado, gente, é um dos meus livros favoritos da vida inteira. E eu quero muito reler daqui a um tempinho, porque... Só que assim, ele é bem grande, né? Ele tem quase 500 páginas, então tem que ser quando eu não estiver fazendo absolutamente nada da minha vida. Não tiver esse monte de livro aqui atolado na minha estante pra ler. Mas é um... Nossa, ele me trouxe uma sensação muito boa. Eu gostei muito da história. Eu não vejo defeito nenhum nessa história. Não vejo defeito nada, assim... Nem do jeito que o King contou. Não achei que ele tenha sido prolixo nesse livro. Achei tudo maravilhoso. Maravilhoso. Bom, gente, esses são 5 livros que eu escolhi pra mostrar pra vocês o que são os meus favoritos, que são os que eu mais gosto, os melhores do King pra mim. Me deixem aqui nos comentários quais são os seus livros favoritos. Me deixem indicações também. Eu tenho alguns aqui que eu ainda não li dele. E aí, se vocês acharem que são muito bons, me indiquem pra eu começar a ler e passar na frente de alguns outros. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!